Nós vamos hoje começar o livro de Números. Mas hoje eu quero ministrar uma palavra, certo, doutora Sandra? Para os vencedores, não é? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas Números, livro de Números, o próprio título foi dado errado, né? Foi dado errado através dos primeiros, da Septuaginta, que traduziu do grego, do hebraico para o grego, depois para as outras línguas, e depois também a versão de São Jerônimo, né? A versão da Bíblia de Jerusalém, traduziram como livro de Números. Mas esse livro, só porque fala de números, de recenseamento, deram o nome de Números. Mas o que tem menos a ver é o Números, não é? Isso não importa tanto para nós, não tem tanta revelação assim, mas é um livro que o título original chama Bemidbar. Bemidbar significa no Bidmar, no deserto. E sobre isso eu quero falar. Bom, então você que está conectado conosco, você não vai desligar, se inscreva no nosso canal, porque hoje essa ministração você vai ficar até o final, que vai ser uma bênção muito grande. E quais serão essas bênçãos? Surpreendentes revelações do livro de Números para os dias de hoje. Então vocês vão ver comigo aqui, que quando a gente estuda a Torá, nós estamos estudando não só a história do povo de Israel, a palavra de Deus, mas sobretudo nós estamos estudando fazendo uma analogia com a nossa própria vida, não é? A Torá são instruções para quem vive na graça, não é? Quem vive na graça é que tem sentido guardar a Torá. O ateu, o incrédulo, ele não tem sentido para ele, mas para nós, para preservarmos a graça de Yeshua, precisamos da Torá, como se fosse uma cerca, como se fosse uma estrada, como se fosse algo que nos protege e preserva a graça. E hoje nós vamos ver uma analogia que a Torá, o estudo da Torá, hoje nós vamos começar o 4º livro da Torá, que é o livro de Bemidbar, você vai ver que podemos ver a nossa história. Você vai ver a sua história, você vai ver a história da sua família. Essa que vai ser a grande revelação. Uma analogia com a história da minha salvação. Vocês vão ver isso. E outra coisa que vocês vão perceber, que pouca gente percebe. Você quer estudar escatologia? Quer saber quando Yeshua volta? Quer saber como vai ser o reino dele? Estude a Torá. Muitas vezes as pessoas ficam centradas em Ezequiel, Daniel e Apocalipse, mas grandes revelações estão no estudo da Torá. Então nós vamos começar bem devagarzinho, fazendo uma retrospectiva do que nós já estudamos, não é? Olha como é que mostra a história da sua vida. Olha como é que mostra a história da sua salvação, do seu encontro com Yeshua. Olha só, lá em Gênesis, Bereshit, o livro fala da criação, fala da queda, fala da escravidão, mas fala também do meu início com Yeshua. Eu estava no deserto, estava escravizado pelo pecado, não era assim? De repente eu começo a ter a graça, a ser recebido pelos próprios Senhor Yeshua, e aí eu vou fazer a minha escolha. Então, de cara, eu já cito para você João 15. Abra comigo em João 15, 16. Olha que lindo isso. João 15, 16. Vamos ver se nós abrimos aqui. Diz assim, olha que mistério, olha que revelação. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Irmãos, que interessante, não é? Essa é a nossa missão. Você acha que você escolheu, na verdade o Senhor te escolheu, nós só falamos o sim. Cabe a mim a escolha do Senhor, não é? Por que muitas vezes numa família um é salvo e o outro não? É um mistério muito grande, não é? Então há uma escolha, você é o escolhido. E esse livro de Números mostra, você vai ver que você não é mais um número no corpo do Senhor, mas você é um indivíduo que tem nome. E seu nome vai ser escrito numa pedrinha branca, não é? Então você está, vamos falar assim, é uma palavra perigosa,
predestinado a acontecer se você fala o sim, não é? Não é uma predestinação, mas se você, a escolha cabe a você. O livre-arbítrio é seu. Dizer o sim cabe a você. Então, o livro de Bereshit vai falar isso, vai falar do nosso início da nossa salvação. Shemot, do livro de Êxodo. O Êxodo fala da redenção, fala aí do recebimento da lei, não é? E da nossa vida também. Após eu iniciar minha caminhada com o Senhor, eu preciso ser liberto do Egito que estava dentro de mim. O Egito aí tipificando o mundo, a escravidão do mundo, a escravidão do pecado. Então, é a hora da libertação. Então, quando eu estudo o livro de Êxodos, eu estou vendo a minha própria libertação, o meu próprio caminhar durante esses 40 anos que o povo hebreu caminhou, que tipifica, em analogia, a nossa caminhada, a nossa jornada por esse mundo, não é verdade? Bom, quando eu estudo Vaikra, Levítico, o livro vai explicar a lei, o culto, a santidade. Da mesma maneira, quando nós estudamos Levítico, eu vou aprender sobre a santidade, né? Seja santo porque eu sou santo. Você vai entender a lei, vai entender o culto, vai entender a adoração, vai entender a remissão dos pecados através do sacrifício. E eu posso lembrar, claro, de Yeshua ser liberto para servir, não é? E agora, livro de Números. Isso agora eu quero concentrar com você. O que vai acontecer? É um livro de treinamento, tá? Irmão, vocês estão vendo que no final da linha é o reino de Deus? Vocês estão vendo que o povo hebreu chegou, foi aonde? Em Canaã. Nós temos a nossa Canaã. A Canaã é o reino vindouro, é a volta de Yeshua, é o milênio. Eu tenho que estar preparado, então eu preciso ser treinado, a minha conduta tem que ser bem conduzida, e porque eu estou em guerra. Nós estamos em guerra, não é? Então já foi o tempo daquela mensagem que valia, foi muito boa, mas hoje ela não tem muito efeito para nós pelas revelações, como, por exemplo, levante a mão, aceite Jesus para ir para o céu. Essa é uma mensagem que já ficou histórica, porque nós não precisamos ter essa não é a minha motivação. A minha motivação é dar testemunho do reino aqui e agora, nas trevas. E eu tenho que lutar agora, no céu não há luta. E outra coisa, esse céu também está muito longe, mas o reino está perto. Venha a nós o vosso reino, e esse reino começa dentro de nós. Então nós temos que estar habilitados, adestrados para guerrear, para viver. Oh, irmãos, olhem as ideologias no mundo. Olhe aí os partidos, principalmente da esquerda, não é? Onde a ideologia é antibíblica, é antijudaica, é anticristã judaica. Olha esses partidos políticos que endossam uma vida afastada de Deus, onde a família não tem valor nenhum, e querem destruir os jovens com cartilhas, não é? Uma perversão total. Vocês estão entendendo isso? Né? Então, quando a gente vê o mundo está se afastando de Deus. Mas nós estamos gerando a vinda do Senhor Yeshua. E você vai trazer essa vinda pelo seu testemunho. Não é ir para o céu, não. É vivendo aqui agora. É sentando perto de uma pessoa, colega de trabalho, sua família. Você vai testemunhar uma verdade. Essa verdade do reino. Eu gosto quando eu fico bem caladinho. Eu não gosto de falar que eu sou crente, que eu sou seguidor de Yeshua. Eu não preciso falar isso. Eu não preciso fazer santinho, folhetinho para distribuir. Eu só vivo no meio deles. Aí vem aquela pergunta que eu mais gosto de ouvir. Desculpa, posso saber qual é a sua religião? Aí me dá a oportunidade para eu testemunhar o reino. Não é o reino de Yeshua, o único Deus, o Deus de Israel. Então nós vamos ver aqui agora, entrando no livro de Números, não é? Mas antes, porém, deixa eu só fechar a Torá com o livro de Devarim. Devarim é Deuteronômio, é recapitulação, Deuteronomos, né? Segunda lei, é uma recapitulação. Mas esse livro é muito importante. Você está vivendo aí na sua vida com Yeshua, mas você tem que recapitular.
A coisa mais gostosa que tem é você lembrar quando você foi convertido, quando você começou a caminhada com o Senhor, como era aquele primeiro amor. Aquilo nos fortalece. Quantas manifestações, quantas evidências, quantos milagres você presenciou, não é? É tão gostoso. Então a gente tem que recapitular, porque o crente tem uma tendência de ficar esgotado espiritualmente. Estão entendendo? O mundo, olha para mim, olha para mim. A nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente, é que nem uma esponja que as mulheres usam na cozinha, não é? Então, uma esponja de borracha, aquilo é um tipo de borracha, né? É uma esponja. Aquela esponja, a nossa alma é que não é uma esponja, ela se embebe do meio que está. Então, se na mesa há uma água derramada e você passa a esponja se embebe de água. Se é Coca-Cola, ela vai se embeber de Coca-Cola. E a nossa alma é como uma esponja, você está vivendo num mundo que jaz no maligno. Num mundo de raiva, de ódio, de traição, de mentiras, não é verdade? Então a nossa alma começa a ficar contaminada. Você vai atraindo, você vai trabalhar perto de uma pessoa bipolar, uma pessoa angustiada, uma pessoa nervosa, uma pessoa aborrecida, pessimista. Aquilo faz mal para a gente, não é? A nossa alma absorve. Então nós temos que sempre estar recapitulando, né? Eu tenho o reino, eu tenho Yeshua, eu professo a fé nele, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Nele eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Amém. Então eu tenho que estar constantemente tomando cuidado para eu não entrar no esgotamento espiritual. E esgotamento espiritual é aquele crente que perde o poder. Ele perde. Ninguém sabe que ele é crente. Se você não falar, ninguém sabe. Não é? Ele não dá testemunho mais, ele está endurecido, ele está enrijecido, ele está assim, com a pele, já que não sente nada. O mundo espiritual, ele entra no local, ele não percebe que ali tem demônios. Irmãos, isso é verdade. Você vai, por exemplo, eu vou num restaurante. Não é todo restaurante que eu vou. Às vezes você chega lá, você sente aquela atmosfera, não é? Então, eu não quero aqui falar de outras religiões, mas eu sinto. Quando você vai aí, que tem incenso na porta, aquelas coisas, quer dizer, eu sinto mal. A gente sente, então tem que ter um discernimento espiritual. E para eu ter esse discernimento, eu tenho que estar constantemente, Deuteronômio, recapitulando o quê? A estratégia aprendida, combater. Olha lá 2 Timóteo. Combater tem que lutar. Você é vencedor, aí fala do atleta que vai vencer. Então, vencer, tomar posse da terra prometida, tomar posse dos meus direitos, tá? Então, eu vou erradicar, desculpa aqui, mas não é evangelho de prosperidade, não, porque o evangelho é a prosperidade, não tem como você negar. Você vai erradicar a pobreza. A pobreza, gente, a dificuldade financeira, ela vem também da falta de ideias. Da falta de criatividade. O meu pai é criador, então é natural eu criar, é natural eu fazer, eu inventar, eu criar, eu despontar. Quando Deus criou o Adão e Eva, a primeira palavra dele foi multiplicai e faça gestão. A palavra em hebraico é redu, ou seja, faça gestão, governe a terra, prospere, domine. Então você não pode ficar acuado, você não pode ficar aí sem poder. Você tem que enfrentar potestades, você vai na casa de um parente, você tem que orar, são ali pessoas escravizadas pelos demônios, pelos espíritos malignos, e você chega, eles têm que sair. Amém. Mas para que eu faça isso, as minhas baterias têm que estar sempre carregadas da unção, carregadas do Espírito Santo de Deus, carregadas da verdade. Porque eu vivo a verdade. Então, quando eu toco numa pessoa, se você está na verdade, eu estou tocando na verdade. Se você está cheio da sabedoria, eu toco em você, eu pego essa sabedoria. Por isso que as pessoas, muitas vezes, desculpa aqui, gostam de me abraçar. Não é? Então, gostam de me abraçar e eu não sou contra. Não é? Eles falam assim, você é diferente. Não é? Eles sentem a minha presença. Onde eu chego, eu não entro na deles, não. Eles têm que entrar na minha. Ô, gente, isso é ser luz. É ser luz. Já foi a época de crente chato. Ficar só falando.
Então, usufruir as bênçãos, gozar as bênçãos, viver dos benefícios, né? Eu tenho uma expressão aí, por exemplo, eu não quero me aposentar na graça, mas eu preciso dela, eu tenho que estar nela até o final da minha vida. Muito bem, então nós vamos começar com um gráfico. Eu já mostrei esse gráfico aqui, mas eu quero ver como eu vejo a coisa. Eu vejo os livros da Torá, eu não fico preocupado com o hebraísmo da Torá. Às vezes é bom, às vezes não. Mas eu tenho que ver uma visão mais holística, mais global. Para onde eu vou? Eu estou indo para o reino, eu estou gerando a volta de Yeshua. Então eu vou pôr nesse eixo vertical o crescimento espiritual. E aqui eu vou colocar o nosso tempo, a peregrinação por essa terra, não é? Lá no seu bairro, na sua cidade, no seu emprego, não é verdade? Então, o que eu vejo? Eu vejo eu crescendo. Olha lá o alvo. Qual é o alvo? O reino de Yeshua, a terra prometida. Não foi esse o alvo do povo hebreu, 40 anos no deserto? Queria chegar onde? Jericó. Tomar a terra prometida. Não era só Jericó, tinha que tomar o norte, o leste, o oeste e o sul. As fronteiras iam até na Síria, sabia disso? E até Damasco. O reino, as 12 tribos tomaram posse de todo o Israel de Deus, não é? E para isso eles tiveram que lutar. Deus deu a terra, mas através de luta. Isso fala ao meu coração. Deus me deu a graça, mas não isenta de eu lutar. Eu tenho que vencer dificuldades, eu tenho que vencer a vida, eu tenho que vencer a solidão, eu tenho que vencer a insegurança, eu tenho que vencer meu pessimismo, a minha cabeça dura, as minhas ideias fixas. E hoje a palavra de ordem no mundo espiritual é: Kadima, avante, saia da posição que você se encontra. Você está aqui para ser arrancado dessa cadeira, para ser arrancado espiritualmente, mentalmente. Irmão, você está regredindo muitas vezes por uma ideia fixa, por uma falta de perdão. Vocês estão entendendo como é que a lei mexe comigo? Manda eu me relacionar, então Bereshit, eu nasço de novo, saio do Egito. Olha o Egito lá, estava preso nas trevas, no pecado que assediava a minha alma, que me prendia. Mas agora eu estou livre. Mas você está no deserto. Sim, o deserto dessa vida. Mas eu sou livre nesse deserto. Eu sou livre. Diga, eu sou livre. E eu não abro mão da minha liberdade em Cristo Jesus. Porque Ele me criou para ser livre e para conhecer a verdade. Eu não preciso de lei, eu não preciso de manual. A coisa que mais me ofende quando chega um novo membro e me pergunta, eu que fui o fundador desse trabalho, ele me pergunta: o senhor pode me dar o manual do pode e não pode? Eu falei: então aqui não é o seu lugar. Se você quer seguir manual do pode e não pode, mas então o que eu faço aqui? Eu falei: aqui você pode tudo. Eu posso tudo? Eu falei: não pecando. Não pecando você pode tudo. Agora, vem pegar, quero o manual, como é que eu faço contabilidade? Eu falei: meu irmão, eu não quero te dar regra nenhuma, eu quero que você seja livre. Chega de religião que prende, você já viu isso? Religiões que prendem, religiões que são cabeços, né? Como é que chama? Ali em cima do indivíduo, guiando o indivíduo ali, aquele manual do pode ou não pode, não é? E até há um ditado nessas igrejas, né? Resistir aos diáconos, eles fugirão de vós. Os diáconos lá com quase um chicote na porta da igreja: oh, tem cigarro, tem bafo de bebida, sai Satanás, e começa ali. Isso aconteceu comigo. Minha mãe me levava para a igreja, mas eu vinha com um cigarro aparecendo aqui. Os diáconos ficavam hipnotizados com aquele cigarro. Em vez de preocupar com a minha salvação, eu queria que pisoteava no meu cigarro na porta da igreja. Eu falei: peraí, eu fumo, o senhor não fuma, deixa eu fumar. Não, você é Satanás. Aí que eu falei: mãe, não volto dessa igreja. Me chamaram de Satanás, mas eu era pecador. Eu precisava de ter o quê? A liberdade. Eu queria liberdade, eu queria ser liberto. E aí vem o livro de Shemot, as leis. Por isso que eu falei que aquele que está na graça precisa da lei. É o contrário. Aí eu estou debaixo da graça, estou debaixo da lei, então você não está com nada. Porque o que Paulo está falando aí, não é? Ele está falando aí do legalismo. Eu não estou debaixo, eu não preciso, a graça, eu não preciso fazer esforço para cumprir a lei. É como isso, né? É como aquela lei da bebida, né? Não dirija se beber. É a lei, como é que chama essa lei? Lei seca. Lei seca, não é? Então, se você não bebe, essa lei vale para você? Nada. Eu não bebo, essa lei não vale para mim. É assim que Paulo estava falando. Olha, eu sou tão na graça que a lei para mim, eu estou vivendo tão bem com Deus que a lei não se aplica a mim.
Quer dizer, é isso que ele estava falando, não é? Mas não que a graça agora anulou a lei, de jeito nenhum. Pelo que eu estou na graça, agora que eu tenho que preservar meu estado de graça. E aí vem Levítico, vai falar do culto, da minha adoração, do meu louvor, do sacrifício que Yeshua fez por mim. Depois vem o livro de Números, olha que você está crescendo, está vendo? Espiritualmente temos que crescer. Então agora nós vamos começar um novo livro da Torá, Números, eu tenho que crescer, eu tenho que crescer até que venha Deuteronômio, que eu falei ali, usufruir as bênçãos e tomar posse da terra prometida. Gostaram dos livros da Torá, aplicando aí a sua vida? Muito bem. Vamos então... Eu acho que eu estou falando demais, né? Olha, sabe como é que eu vejo as coisas? Eu peço a Deus, toda manhã, me dê equilíbrio. Porque senão eu fico fanático. E o fanatismo vai cegar você. As religiões têm o poder. Aliás, time de futebol também, né? Time de futebol, partidos, esses partidos políticos são religiões. Eles têm hino, todo mundo usa barba, tem camisa de cores, não é? Então, eu não preciso dessas coisas. Ah, mas eu tenho um talite. Tá, mas eu não preciso disso para expressar a minha santidade. Não é? Isso aqui me dá uma lembrança, é uma tradição boa, é bíblico, não é? Mas então, como é que eu vejo o equilíbrio? Nós estamos estudando o livro de Números, tá bom? Bemidbar. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma menorá, onde as hastes se equilibram, né? Cada haste tem o seu oposto, tem o seu ponto de compensação, de equilíbrio. Então, vamos ver. Olha lá, aqui não tem a luz vermelha, mas... esse livro de Números vai falar primeiro, ele vai falar de estratégia de guerra para guerrear. Então, são as duas hastes mais estreitas, não é? Eu preciso de estratégia para guerrear. Então, eu tenho que estar em equilíbrio, não é? Eu tenho que ter estratégia suficiente para vencer, não é? Então, se você entrar numa guerra despreparado, você vai perder. Entenderam? Eu vejo o livro de Números estruturar para organizar. Gente, esse é o livro de Números. Não tem nada de número. Ele vai falar da estruturação das tribos, não é? Então eu tenho que estruturar. Se você não estrutura a sua vida, você não prospera. Quantas pessoas fracassadas eu conheço porque falta estrutura da sua vida. E nós vamos falar disso com mais detalhe. Agora, quando eu estruturo, eu organizo. Eu só posso organizar coisas que já estão corretas, coisas que estão certas. Se a sua vida está uma bagunça, como é que você vai organizar a bagunça? Você não sabe por onde começar. Então eu tenho que estruturar a minha vida, o meu caráter, a minha moral, a minha fé, os meus valores, as minhas virtudes. Isso é estruturar uma vida. Prometer e cumprir. Amém. Não é verdade? Quando eu faço um convite, a pessoa fala assim, se eu tiver tempo, se eu tiver jeito, eu vou. Eu já sei que ele não vai. Já sei que ele não vai. Não é? Ah, eu vou ver, passa lá em casa. Eu já sei que ele não quer que eu passe. Quer dizer, então, eu tenho que ser o meu sim, sim, meu não, não. Não é verdade? Então, eu preciso de organizar aquilo que está estruturado. Depois eu vou qualificar e quantificar. Eu vou quantificar, o livro de Números vai quantificar as tribos, numerar, não é? Para quê? Para qualificar. E vocês vão ver aqui que cada tribo tinha um papel importante. E eu vou aplicar isso à igreja. Lamentavelmente, eu não vejo a igreja de Cristo, né? A igreja, as denominações, nessa organização que eu vou mostrar daqui a pouco e já estou caminhando. Então, quantidade com qualidade, estrutura com organização, estratégia de guerra com a guerra. Olha aí, gostaram? E quem é o centro? Yeshua. Yeshua. É? Olha aí, está sempre equilibrado. Não é? Isso aqui é Isaías 11, viu gente? Isaías 11, 1, que fala que o Yeshua é o rebento da oliveira, e que dele sai o aconselhamento com o fortalecimento. Lá sai a sabedoria com temor, e lá sai conhecimento com entendimento. Você não está indo para o céu. Você está sendo qualificado para ser vencedor aqui e agora. Amém? Bom, vamos lá. Resultado dessa habilitação, eu gosto dessa palavra.
É usada pelos dentistas, mas eu gosto dela aplicada em minha vida. Quando você vai no dentista, ele quer fazer uma reabilitação oral. Quer consertar os seus dentes tortos, quer colocar um implante, quer mudar ali, mudar aqui. Assim também é a palavra na minha vida. Eu preciso mudar, eu preciso me habilitar, não é uma reabilitação. Porque eu estava no pecado, eu estava no Egito. Mas agora eu preciso as leis para me reabilitarem. Ela vai me consertar, não é? E a graça me conserta, mas a lei me preserva esse estado de graça. Estão entendendo bem? Então vamos lá para encerrar. Bom, então estruturar. Irmãos, isso vale para você. Você vai começar a ganhar dinheiro a partir de hoje. Não é tão difícil assim ser bem-sucedido e próspero. Eu preciso estruturar. Ou seja, como é que eu estruturo? Me fortalecendo individualmente. Rabino, ora pelo meu marido. Eu falei, não, vamos começar com você, irmã. Espera aí, não passa a bola para o marido, não. Tudo coitado do marido é que tem que pagar. Vamos conversar com você. Irmã, você está muito exigente. Você está muito chatinha. Ninguém está te aguentando, irmão. E o seu marido também está assim, e frio, porque olha como é que você está. Quer dizer, eu preciso o quê? Fortalecer o indivíduo. Porque se eu fortaleço o indivíduo, restauro o indivíduo, automaticamente eu começo a restaurar a família. E um conjunto de famílias restauradas é uma igreja restaurada. Por isso que eu não vou jogar o meu talite em vocês, nem meu paletó. Por quê? Eu não creio muito nessas ondas que aparecem por aí, não é? Porque eu creio na restauração individual. E essa restauração do indivíduo vai gerar uma família restaurada. Sabe por quê? Porque a minha primeira igreja é a minha família. Estão entendendo? Então, aí em Números capítulo 1 até o versículo 5 a 54, ele vai nomear. Olha, você é membro do corpo de Cristo, individualmente membro. Essa palavra fala muito ao meu coração, porque eu não sou mais um no corpo de Cristo, eu sou eu. E eu tenho um nome. E esse nome diz Apocalipse que vai ter escrito numa pedrinha branca. Eu tenho um nome no reino, eu tenho um papel no reino. Então eu não sou qualquer um. Olha para o seu vizinho. Ele não foi adquirido numa loja da C&A. Ele não é produto de mercado que batata é batata em qualquer lugar. Não. Diga para ele, você é a batata. Não é verdade? Você pode pegar na mão dele? Pega na mão do seu vizinho. Agora diga para ele, eu estou pegando na mão de um original, não há cópia. Não há cópia. Eu pego na mão de original. Criado à imagem e semelhança do Senhor. Amém? Criado à imagem e semelhança do Senhor. Eu pego no original. Eu não sou cópia, eu não sou robô, eu não sou, como é que chama isso na genética? Clone. Eu não sou clone de ninguém. Uma vez chegou uma pastora aqui e falou assim, o Mateus é seu clone. Eu falei, está amarrado, irmã. Ele é ele, eu sou eu. É o pai, é o filho, mas nós somos um. Nós temos o mesmo DNA. Não é? O Y, nosso cromossomo, é o mesmo DNA. Somos iguais, somos idênticos. Mas ele é ele, eu sou eu. Não é verdade? Então, é o clone. Não, ninguém é clone, porque Deus não trabalha com clones. Deus não trabalha com robôs. Se Deus não desse para você o livre-arbítrio, eu fui muito ignorante quando eu converti. Quando eu converti, eu vi as bobagens que eu tinha feito durante a minha vida, embora sempre achava que eu era um bom marido, um bom pai. Aí eu falei assim com o Senhor, Pai, agora eu sou teu, eu devolvo o meu livre-arbítrio. E aí, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Não. Eu não aceito o livre-arbítrio. Ele é seu. Faça as boas escolhas das más escolhas. Porque, o que eu quis dizer, devolver o livre-arbítrio? Que eu seria um robô. Não é? O que seria um robô? Eu te adoro, ó Senhor. Eu te adoro, ó Senhor. Sempre andando em direção a Deus. Mas não, Ele te deu esse mundo. Eu posso andar contrário aos caminhos de Deus. Posso ou não posso? Posso. Mas a escolha é minha. Está certo? Estão me entendendo como é que o livro de Números vai falar para você habilitar, adestrar? O que é adestrar? Andar num caminho reto, destro, direito, justo, correto, retilíneo. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Há crente que mente? Há crente que enrola? Tem ou não tem?
Tem crente que não paga ninguém. Tem crente que fala assim, não, vai prescrever depois de 5 anos. O Serasa prescreve. Gracinha. Outro dia chegou, outro dia já tem anos, né? Era lá na Funchal ainda, chegou um novo membro, falou assim, eu preguei, né? Sempre eu prego, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura, né? Que o Senhor te fez outro, ou é nova criatura. O que passou, passou, não é? E aí ele falou assim, mas que bom ser crente. Eu falei, por quê, irmão? Porque agora eu não tenho que pagar os meus devedores, porque eu sou nova criatura, um novo homem. Aquele velho homem morreu. Eu falei, não, aquele velho morreu, o pecado, mas você vai pagar quem você deve. Não é verdade? Ele achou que nova criatura apagou as dívidas dele. Não. Então, é o testemunho. Aí vai quantificar. O que é quantificar? Numerar. Contar as tribos, somar esforços, multiplicar as forças. Irmão, você está aqui hoje para multiplicar a sua força, a sua fé. Você tem que abraçar o seu vizinho e compartilhar com ele, fortalecê-lo, orar com ele, levantá-lo. E sabe o que você vai fazer? O Evangelho? Dar o seu ombro para o outro chorar. Isso que é amor, isso que é próximo. O resto é religião. Eu não estou preocupado com a religião, nem a minha, judaico-messiânica. Eu estou preocupado com os testemunhos de vocês que congregam nessa casa. É diferente. Vamos lá, estão gostando do livro de Números? Agora organize. Organize. O que é organizar? Disciplinar. Você já viu que o presidente de uma multinacional, você nunca vai encontrá-lo num boteco? Você já notou isso? Ele não é crente, não. Mas no boteco você não acha ele lá. Ele está lá lendo o seu jornal ao fim de semana, está lá pensando, projetando, prosperando. Não é verdade? Não quer dizer que você não possa ir no estádio de futebol para ver o meu América. Pode. Não vai ganhar não, mas vai, tenta, é fé. Eu torço para um time de fé. Não é verdade? Pode, há momentos de lazer, mas eu não desconverto. Não é? Então eu tenho que organizar, disciplinar. Sabe por quê? Que quando você for disciplinado na sua vida, com você mesmo, você é líder. Os outros começam. Sabe por quê? As pessoas são desorganizadas em geral. E quando elas veem você organizado, disciplinado, você vira o líder dela, você vira o modelo dela. Não é verdade? Então, eu disciplino para liderar, porque cada um na tribo, você vai ver isso agora, para encerrar, cada tribo tinha um papel no corpo. Tudo era a casa de Israel. Eram 12 tribos, mas cada um, cidadão, ocupava uma função importante. Assim é a nossa vida no corpo de Cristo. E, finalmente, o que o livro de Números me ensina, ele vai me capacitar. O que é capacitar? Capacitar é ser treinado, exercitado. Tem que fazer, e através dos meus erros, eu vou consertando, não é? E aí eu sei fazer. Não é? É o know-how, saber fazer, saber produzir, saber prosperar. Tá certo? Mas eu preciso me capacitar, me treinar, me habilitar, não é? Através de um curso, não é? Através de falar uma língua, por que não? Porque hoje para aprender uma língua é facílimo. Você entra aí num site qualquer, não é? E você paga lá R$35, como eu pago, e eu tenho acesso a quantas línguas eu quiser, chinês, japonês, coreano, sei lá o quê, não é? E aí eu relembro o meu alemão, aprendo um pouquinho mais de inglês, não é? O francês, eu escrevo em francês, irmãos. Eu escrevo, e daí pego o Google, me corrige o que eu escrevi, eu aprendo os meus erros. Quer dizer, eu podia estar dormindo. Aí vem alguém e me fala, Rabino, você é muito agitado. Eu falo, não me amola, não. Porque você é muito ansioso. Mas sabe o que acontece? Graças à minha ansiedade, que eu fiz alguma coisa. Não é? Eu não sou esbarrado, pacato. Então, eu preciso ser um pouquinho agitado. Agora, olha que interessante. A igreja de hoje, eu não vejo essa unidade. Vejo essas tribos caminhando junto. E eu vou mostrar para vocês agora outro gráfico, já mostrei aqui. Eu vi o livro de Números, aqui estão os capítulos, está vendo? 1, 2, 3, 4, até o capítulo 36. E aí eu comecei a ler o livro
Mas de uma vez, você não pode ler por partes. Você tem que ler para formar um conceito. Olha o que eu vi. Eu vou pegar o meu crescimento espiritual e os capítulos. Olha assim, olha como é que é o gráfico que mais ou menos eu desenvolvi. Quando você está no Sinai, você recebeu a palavra, aí a sua vida organiza. Mas depois vem o inimigo que te joga lá embaixo. Aí eu tenho que subir, é a guerra. Aí o que eu faço? Eu busco a Deus, adoro. Isso você vai ver no capítulo 5 e 9. Eles começaram a adorar o Senhor. E quando eles começaram a voltar para a lei e adorar o Senhor, o que aconteceu? O Senhor deu para eles problemas. Peraí, mas agora que eu estou seguindo a palavra, a minha vida piorou. Mas faz parte do sucesso. Vocês estão entendendo? A habilitação vem com os erros. Aí, vocês querem ficar bom em alguma coisa? Peçam problemas. Vocês estão rindo por quê? O que é um bom engenheiro? É aquele que teve os piores problemas de engenharia e de matemática. Você ficou só fazendo cola e não sabe nada. O que é um bom médico? Não é o que teve as piores enfermidades, não. Mas que sabe tratar das piores enfermidades. Chega lá um paciente no consultório dele, ele não sabe, fala, não, amanhã você volta aqui. E ele vai estudar o problema do paciente? Esse é um bom médico, não é verdade? O que é um bom advogado? É aquele que teve as piores causas para resolver. O que é um bom músico? Aí, o que é um bom músico? Hein? É aquele que teve a capacidade de desafinar todos os instrumentos, todas as cordas. A corda arrebenta. Então, são problemas que acontecem. E aí, eu vou vendo o livro de Números, eles voltam para a lei, aí vem os rebeldes. E isso faz parte. Enfrentar rebeldes faz parte, às vezes até dentro da sua própria casa. Tem um filho rebelde lá. Quem já viu isso? Ah, é duro, mas aquilo te aperfeiçoa. Não é? Eu não posso falar muito não, mas tudo bem. Aí vem uma intervenção divina. Ô, irmãos, diga, eu preciso de uma intervenção divina em minha vida. Faz parte, diga, faz parte. No meio dos meus problemas, dos meus conflitos, faz parte eu ter uma intervenção divina. Aliás, eu tenho que buscar essa intervenção divina. Tá certo? Aí depois da intervenção divina, agora olha que bacana. Do capítulo 18 para frente, o que eu notei? Deus muda a liderança, os sacerdotes. Eu acho que o dia que Deus começar a tirar pastor por aí, padres, e começar a trocar por uma turma mais efetiva, mais efusiva, a igreja melhora. E isso Deus ensinou. Muda essa liderança, muda tudo. Começa de novo. E aí eles começaram a crescer. Aí trocaram os líderes, vieram a restauração das festas, olha aí. Restauração das festas, depois veio o que está escrito ali? Começaram a ver a distribuição da herança, porque faz parte, eu tenho que conhecer para onde eu vou, eu tenho que saber a minha herança, irmão. Eu estou aqui sofrendo essa vida, eu não sei para onde eu vou, o meu galardão, eu tenho que ter conhecimento daquilo que me espera. E aí, finalmente, tomaram posse da terra prometida, amém? Aleluia! Essa é a sua vida. Este é o gráfico da sua vida. Eu acho que vocês não estão gostando muito desse gráfico, não. Mas aí, eu vou passar o capítulo primeiro, que eu já fiz uma introdução boa, mas Deus quer, pela quarta vez, Ele quer identificar o povo. Né? E aí Ele quer conhecer a todos, cada indivíduo pertencia a um líder, faz parte disso. Aqui você tem uma liderança, aqui você não é uma ovelha perdida. Pode não ser muito bem assistida, por falha nossa, mas perdida você não é. Não é? Então tem um líder que cuida de você, tem uma equipe de intercessão que intercede por você. Eu oro por vocês todo dia e eu pergunto, e vocês têm orado por mim todos os dias, por mim e por Mateus? A gente passa cada aperto, não é verdade? Bom, agora olha que interessante, diga, interessante. Eu percebi que a tribo de Judá tinha 74.600 membros, homens de guerra. E a menor era Manassés, com 32 mil. Total de homens de guerra, 603.550, que foi feito o recenseamento do livro de Números. Para que eu quero te falar isso? Eu quero te falar isso
Eu não vou falar isso aqui porque é muito longe e muito longo, e eu acho que você vai ficar meio adormecido. Mas sabe o que eu descobri? Cada nome de uma tribo tem um significado. Isso eu já sabia. E cada nome, cada significado aponta para Yeshua. Por exemplo, vamos pensar em Yeshua. A tribo de Judá, o que significa a tribo de Judá? Deus é meu louvor. Yeshua não é Deus? Yeshua não tem a divindade do Pai? Então, ele precisa ser louvado. Yeshua é meu louvor é para ele, não é? Vamos passar para... Eu nem vou falar do príncipe, tá? Para ganhar tempo. Por exemplo, a tribo de Isacar significa salário, trabalho. Ô irmãos, Yeshua, trabalho quer dizer soldo, quer dizer recompensa, não é? É o retorno do seu esforço. Yeshua me dá a recompensa, ele me dá o reino. Zebulon significa aquele que habita, aquele que faz morada. Lá em 2 Coríntios 6,19 fala que nós somos santuário de Deus em Cristo. Então, em Cristo, ele faz morada em mim. Aí foi a tribo do leste. Agora, a tribo do norte. Dan quer dizer juiz. Yeshua é meu juiz. E nele eu sou juízo para o mundo, é ou não é? Ele diz isso, vós sois juízo para esse mundo, não é? Depois, Aser, que significa felicidade. Ou seja, quando Yeshua me traz libertação, ele está me trazendo o quê? Felicidade. Quando Yeshua liberta um pai alcoólatra, ele está trazendo bênção para a família, é ou não é? Então, Naphtali significa minha luta. Com ele, com Yeshua, nós lutamos contra os principados, contra as potestades. Vamos lá, Rubens quer dizer o quê? Rubens quer dizer, eis um filho, não é? E nós vemos que Yeshua é o Filho de Deus. E nele somos batizados na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição, não é? Simeão, vem de Shimeon, né? Deus ouviu. Yeshua é o único mediador entre o Pai e você, ele ouve a sua oração. Não é? Então eu posso falar que Simeão, Deus ouviu, está tipificando Yeshua. Gad quer dizer, a tribo de Gad é fortuna, não é? É nosso tesouro, é a nossa vida eterna. Yeshua é o nosso tesouro, é a nossa fortuna. Manassés, que faz esquecer. Ai, eu preciso de um Manassés. Porque Yeshua perdoa e esquece dos meus pecados. E a Bíblia diz que lançará os nossos pecados no fundo do mar, para nunca mais lembrar deles. Ou seja, graças a Hashem, meus pecados foram jogados no fundo do mar. Ele não se lembra, não é? Ele faz esquecer. Efraim, seja frutífero. Yeshua diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Em mim darão frutos. Efraim quer dizer isso. Yeshua é a videira dos frutos. E Benjamim significa filho da mão direita. Yeshua está à destra do Pai, não é? Para reinar. E virá em breve a nos agraciar com o seu milênio. Agora, olha aqui como é que ficava. Isso aqui eu fiz para você porque me ensina uma coisa. A tenda da revelação é a Torá, era o segredo. O mais precioso da Torá, dos livros, é a própria Torá, é a palavra. Aí, olha que interessante. Ele coloca Moisés e Arão, são os sacerdotes. E depois coloca os levitas em volta, Gerson, Merari e Coate. Cada um tinha uma função no tabernáculo, eu não vou falar isso aqui, mas estavam cercados, a palavra estava cercada por sacerdotes. Assim também a nossa igreja tem que estar com homens íntegros, homens tementes a Deus, homens capazes, homens verazes. Aí na tribo leste é que ia para frente, né? Eles estavam em direção à terra de Canaã. Quem era a maior tribo? Tinha que pôr à frente, porque ia ter inimigos. Era Judá, Isacar e Zebulon. Olha a seta. Essa seta é para você hoje. Você vai marchar hoje. Você vai sair nesse mundão das trevas, você vai ser luz nele. Hoje você muda aqui de qualquer maneira. Tá certo? O inimigo vem do norte. Era o segundo maior conjunto de números. Olha lá. Dan,
Era juízo, Azer, felicidade, Naphtali, minha luta. Então, quem está no norte, eu vejo as denominações, umas denominações são lutadores, parece que está caindo o som, não é? Então, por exemplo, no sul, era Rubem, Simeão e Gade, protegia nessa direção. E atrás vinha a menor tribo, as menores, que eram Manassés, Efraim e Benjamim, mas estava dando ali, guardando. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui a nossa unidade. Gente, como a igreja precisa entender essas coisas. Hoje, cada um quer fazer a sua religião, não é? A sua denominação, sem comunhão com ninguém. Mas, para enfrentar o anticristo, nós vamos ter que nos unir. Por isso que a Bíblia mostra que a igreja será perseguida. Porque essa perseguição vai nos trazer a unidade. Bom, vamos passar para frente para encerrar? Então vamos lá. Olha, eu vou passar para Raftará. Naquele dia farei uma aliança com as feras do campo. Da terra tirarei o arco e a espada, e a guerra ferirei para que vocês possam deitar em segurança. Eu estou falando de Oséias. Oséias está falando aí do milênio. Quando é que vai tirar as feras da terra? Quando o leão vai pastorear com a ovelhinha, o boi com o como é que chama? O boi com o leão. Então, irmãos, olha aí, olha o verso 19 de Oséias. Deus mostrando que irá desposar com Israel. Isso aqui está falando do milênio. Isso não aconteceu ainda não. Deus está falando, desposar-te-ei comigo para sempre, em justiça e juízo. Não é? Amorável benignidade e misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás o Senhor, naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e esses responderão à terra, ou seja, haverá uma ligação do céu e terra. Isso não aconteceu ainda não, irmãos, mas está atrelado a Israel, por isso Israel está sofrendo hoje. O mundo contra, o antissemitismo aumentando, não é? Eu sei por que aumenta. A terra será governada pelas leis dos céus. Amém? Esse é o reino. E você está vendo que Números nos prepara para entrar nessa batalha? Estão entendendo? Agora, olha que interessante, Oséias 3. Eu estou dando a Raftará, né? Para encerrar. Os filhos de Israel buscarão o Senhor e a Davi, seu rei. Quem? Yeshua. Com temor chegarão os últimos dias. Está falando o quê? Dos últimos dias, que antecede o reino. Não é? Israel tem o seu papel primordial. E aí, eu vou encerrar com Romanos 9, que é a nossa Raftará. E aí diz o seguinte, Paulo preferia ir para o inferno, está separado de Cristo por amor aos seus patrícios, ao seu povo judeu. Não é? Paulo falou, eu prefiro ficar separado de Cristo, mas ver a salvação do meu povo. E isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer. Né? O tropeço de Israel é temporário. Tem pastores aí, que eu vejo na televisão, falando, Israel passou, a dispensação da graça, passou tudo, Israel já cumpriu o seu papel, agora é nós, a igreja. Não, esse tropeço de Israel é temporário, porque a palavra fala em Romanos 11 que todo Israel será salvo. Não é? Agora, isso aqui você precisa aprender comigo. No meio judaico-messiânico, acho que todo judeu será salvo, mas não é assim. Os remanescentes serão salvos, porque Deus dá o livre-arbítrio. Vai haver judeu que vai dizer não a Yeshua? Vai. E esses não entrarão. Aí Oséias fala, um povo que não era meu povo vai ser adentrado. Não é? São os gentios. E tem a mesma promessa, a mesma oliveira, enxertado na mesma oliveira. Não é? Então, não depende de quem quer a salvação, mas todos nós dependemos da misericórdia do Senhor, tanto os judeus como os gentios. E Paulo ainda fala mais, se Deus não poupou Israel, cuidado, não poupará você também, porque eles são ramos naturais. Você que não é judeu foi enxertado, não se orgulhe, porque da mesma maneira que judeus não entrarão, você também pode não entrar. Porque todos nós dependeremos da misericórdia do Senhor. Não é?
E aí o versículo 21 fala, não tem o oleiro o poder sobre o barro, na mesma massa fazer um vaso honroso e um vaso desonroso? Gente, quando eu vejo um assassino, um ladrão, um estrupador de crianças, é um vaso desonroso. Não é verdade? Então, desculpe, me desculpe, mas eu lembro de Lucas, quando disse, ó meu pequeno rebanho. Mas como é que é pequeno ser multidão de nações, tribos, línguas e nações? Sim, o desejo de Deus é alcançar multidões do planeta Terra. Mas eu pergunto, o planeta Terra será todo salvo? Israel será todo salvo? Não, porque depende da escolha, depende do livre-arbítrio. E aí, para encerrar, Romanos 9, 24. Deus chama não só entre os judeus, como também entre os gentios. Esse que é o grande mistério. Não é? Os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Mas em Cristo eles agora estão juntos, não é? Somente o remanescente será salvo. O profeta Isaías, lá em Isaías 1:9, fala, né? Se Deus não tivesse deixado descendentes após Sodoma e Gomorra, não haveria nem Israel, não haveria nada. Não é? Então Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E agora eu encerro falando uma coisa para vocês. Eu creio, tá? Eu creio num segundo êxodo. Eu creio. Esse agora você pode discordar de mim, tá? Eu creio num segundo êxodo. O que é isso? Eu creio que muitos judeus messiânicos, que vão a partir de agora crescer muito. Sabe o que o Shula falou ontem, num vídeo dessa semana? Em Israel já existem 250 sinagogas messiânicas. Eu estava em 120. Era a informação que eu tinha do Dr. David Stern, era 120 comunidades, a 150. Shula falou essa semana. Há em Israel 250 sinagogas messiânicas. Ou seja, os judeus estão descobrindo Israel está sendo salvo. E eu creio num segundo êxodo. Sabe como eu creio? Vou falar para você. Eu creio que o judaísmo messiânico vai se alastrar no mundo de uma maneira muito forte. E eu creio nesse segundo êxodo desses judeus messiânicos. Porque o que vale Israel secular, incrédulo, ateu? A Rússia mandou 1 milhão de judeus para Israel, ateus. Pode um judeu ateu, em cumprimento à restauração da terra, eles são importantes. Mas na restauração espiritual, eles estão trazendo o Messias? Não creem, nem no Deus. O Deus de Israel, eles não creem. Em Israel há canal russo, né, para eles. Então, não adianta nada. Então, o que importa é o judeu salvo. É esse que traz o milênio à terra. É esse que traz o reino de Yeshua. Agora, eu creio. Você vai falar que é um sonho. Pode ser. Eu creio que Hashem vai enviar um José para Israel. Um primeiro-ministro crente, seguidor de Yeshua. E ele vai abrir, como José, trazer os judeus messiânicos. Porque o judeu messiânico que chega lá hoje não pode nem entrar, porque não pode crer em Jesus. Quem concorda comigo? É um sonho. Eu oro por esse sonho. Não é? Eu oro por esse sonho. Então, já é possível Deus colocar lá um José do Egito hoje? Para Deus tem problema? Pode Deus fazer ou não fazer? Não há autoridade na terra se não é estabelecida por Deus. E Deus pode colocar um José, um judeu messiânico, primeiro-ministro, mudar essas leis no parlamento, no Knesset, mudar isso. E ele vai trazer os judeus crentes. Olha Israel sendo salvo e a vinda do Senhor chegando. Não é verdade? E agora eu vou encerrar. Deixa eu ver se eu posso encerrar. Posso. Eu vou encerrar. Esse texto de Ezequiel mostra o que eu estou dizendo. Que Deus vai trazer, segundo Ezequiel, o povo hebreu espalhado pelo mundo, vai trazer para Israel, para a terra de seus pais. Mas olha como Ezequiel fala. Eu vou trazer e mais colocarei dentro de vós um espírito novo. O que é o espírito novo? O novo nascimento, o Espírito Santo. Porque judeu ateu não vai trazer a restauração de Israel nem do mundo. Aí eu vou colocar um espírito novo dentro de você.
E dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardais as minhas Torá. Amém. Por isso mostra o judeu guardando a Torá, porque hoje o judeu não quer guardar a Torá. O mundo está muito secularizado. Você sabia que Israel, 70% são seculares, dos quais muitos não creem em Deus? É a realidade, irmãos. Você sabia que está havendo um êxodo ao contrário? Os israelenses estão saindo para casar com a americana na Califórnia. Estão indo para a Europa. Quantos judeus agora pegou a lei sefardita, que me colocou como judeu e cidadão português? Israelenses também, muitos que têm sobrenome Pinto, Cardoso, Nunes, que estão lá ainda, que vieram da Turquia, da Espanha, estão voltando a Portugal, casando com portugueses e largando. Quer dizer, é hora de ir, eles estão saindo. Como é que nós vamos corrigir isso? Com o José, seguidor de Yeshua. Né? Com o governo entendendo essas coisas. Porque fala que habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Ezequiel fala que encherão as cidades, né? E aí também mostra. Então, eu quero deixar um aviso para você para encerrar. Irmãos, se você sente um calor dentro do seu coração, se você sente o próprio Espírito Santo de Deus dizendo, tu és um hebreu, tu és uma hebreia, eu digo hoje, volte para casa. Volte para casa, diga ao Senhor, Rinene, Senhor, eis-me aqui, eu não tenho documento, eu não tenho isso, tenho uma fé, eu só tenho uma sede, eu só tenho um poder, uma unção de ser o teu povo, uma sensação de pertença, de pertencimento à casa de Israel. É o que está aí escrito em Ezequiel, que ia trazer dos 4 cantos. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos estudando as 12 tribos. E aonde elas estão? Mas Hashem está ajuntando. E aí eu encerro dizendo, Abradim, fundada 24 anos atrás, está agora dando certificado para quem quiser pesquisar as raízes judaicas de seus familiares. Tá certo? E nós estamos autenticando. Uma vez que Portugal fechou praticamente as portas, porque agora está exigindo por um descendente como eu, se eu não tivesse a minha cidadania, eu teria que morar 3 anos em Portugal. Mas ninguém vai fazer isso. Para você ter uma cidadania, morar lá 3 anos. Sem ainda a certeza que vou ter. Então, Abradim está entrando agora. Então, nós estamos montando uma equipe para certificar. Nós vamos estudar a sua genealogia, vamos levar em conta outras coisas que a cidadania portuguesa não levava. Não é? Então, nós vamos considerar essas coisas todas e vamos ali fazer um apanhado. E nós vamos estudar e ali te dar um certificado. Não um atestado que você é judeu, mas algo que te conecta com as suas raízes, as raízes de seus ancestrais. Oremos. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.